Estamos de volta com dicas de costura. Maria Rita, mais uma vez fazendo check-in no nosso cantinho de arte. E que sucesso tem feito nossas aulas. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Menina, você tá bombando. O que o pessoal tem elogiado e agradecido aí as aulas da Maria Rita, quem tá começando a fazer artesanato, quem tá começando a fazer patchwork, tem um medo tremendo das máquinas de costura, né? É verdade, mas isso aí é muito fácil também da gente se livrar desse medo aí, né? Porque a máquina não é nenhum bicho de 7 cabeças, então é tudo muito simples mesmo, na verdade. Maria Rita já esteve conosco outras 3 vezes. Quem perdeu esses encontros, essas aulas, vale muito a pena, viu, gente? Vocês acessarem o nosso site e procurar lá no nosso arquivo essas aulas, onde ela mostrou e falou um pouquinho sobre a máquina de costura. Então, como você põe a linha, algumas funções, passo a passo mesmo, né? Inclusive, no momento de você ligar, o que você prestar atenção, a questão da largura do ponto, os tipos de pezinho. E aí, no decorrer também dos próximos encontros, a gente vai cada vez mais passando informações para vocês, de fato, usarem a máquina de costura em casa e todas as ferramentas que ela oferece. Porque às vezes as pessoas têm a máquina e usa só uma coisinha ou outra, né? Tipo uma função ou outra. E ela faz tanta coisa bacana. Então, essa é a nossa intenção. Você primeiro ter segurança para poder usar as funções básicas. E depois ir avançando aos pouquinhos para você aproveitar, né, de tudo que a máquina de costura pode oferecer. Isso mesmo. Hoje, o que você trouxe pra gente? Bom, olha, hoje, então, eu queria começar, assim, com mais uma dica bem basiquinha mesmo. Mas, assim, é um pequeno detalhe, mas uma coisa muito importante que eu vejo nas pessoas, assim, que estão começando a trabalhar na máquina. É a importância da localização da pessoa que está costurando em relação à máquina. O lugar onde a gente deve ficar. Né? Isso pode ser um simples detalhe mesmo, alguma coisinha assim, mas é muito importante. Normalmente, a gente recebendo assim a máquina, estando com a máquina na frente da gente, a tendência nossa é ficar aqui, olha, no meio da máquina, né? Se posicionar aqui assim, mais ou menos no meio da máquina. Mas, na verdade, o ideal é a gente estar mais posicionado aqui, olha, na direção da agulha e de onde a gente vai costurar. Ficar de frente para a agulha, exatamente, para essa parte da máquina. Parte. E aí, aqui, os acessórios que você vai comandar na máquina, você simplesmente usa a mão e a sua lateral aqui mesmo para manusear. Mas o ideal é que os seus olhos estejam bem aqui, assim, de frente para a agulha, para onde você está trabalhando. Assim virar até mais, vai ficar bem de frente Assim você costura, vendo a costura de frente e não assim de lado. Se você estivesse aqui no meio da máquina, na verdade, você estaria costurando vendo de lado a costura. Né? Um detalhezinho, mas que faz uma grande diferença, tá? Bom, além disso, hoje também eu gostaria de falar sobre os acessórios e os materiais mais usados para costurar. Então, que seria o quê? Tesoura, uma fita métrica, os alfinetes, uma caixinha tudo organizada, né? Então, eu tenho essa caixinha aqui, não é muito organizada, porque eu uso ela direto, não tem como ficar organizada. Olha lá, gente, tudo separadinho. Mas eu trago tudo aqui que eu preciso mesmo dentro dela. É a nossa bagunça arrumada. Isso, exatamente isso. Então, o que eu queria falar é principalmente a tesoura. Eu acho isso muito importante. A gente tem que ter uma tesoura só para cortar os tecidos. Não pode ser a tesoura da casa, que a gente usa para outras coisas também. E daí, na hora que vai costurar, vai lá, pega a mesma tesoura e costura e corta os tecidos. Essa tesoura geralmente vai mastigar os tecidos e não vai ser um corte preciso, bonito. Então, a tesoura tem que ser uma tesoura novinha, bem afiada e só para tecido, né? Guardar uma tesourinha lá mesmo só para você. Que é o que o pessoal do papel fala, né? Tesoura para papel é só para papel, tesoura de tecido é só para tecido e a tesoura para a gente ter em casa para usar, né, em várias funções. Tem que ser uma outra, exatamente. Bom, uma tesoura pequenininha para cortar, assim, linha, excesso de linha. Então, uma tesourinha de bordar, uma tesoura assim menor. Isso também é legal a gente ter. E também uma tesourinha só para as costuras.
tá? Não usar para outras coisas. Bom, além disso, e quem também for usar alguma coisa assim, onde use a manta, no caso, fazendo patchwork, que é o meu caso, uma tesoura só para manta, Tati. Tá. Porque a manta, ela deixa a tesoura diferente, sabe? Também vai comprometer, né? Então compromete, exatamente. Então tem que ser uma tesoura só para ela, para cortar, tá? Bom, além disso, os alfinetes. O ideal é a gente ter aqueles alfinetes maiores, que no caso, se acontecer de você... Olha, são esses que eu coloquei aqui nos meus tecidinhos, tá vendo? Eles são chamados de alfinete de flor, porque ele é achatadinho e tem essa pecinha que parece uma florzinha, olha. Então, esses alfinetes, por serem achatados, não tem perigo da gente passar com a máquina, com a agulha da máquina em cima deles, não vai acontecer nada, não quebra agulha, não causa nenhum acidente no nosso trabalho. Esse modelo então, são os ideais. É o que você mais gosta de usar. São os ideais para quem, principalmente para quem está começando e pode acontecer de passar mesmo com a máquina por cima de um alfinete. Quero até aproveitar a gente mandar um beijo, diretora. Uma telespectadora, olha que legal, olha como a gente consegue atingir o Brasil inteiro, né? A gente já leu aqui mensagens do pessoal que veio do Rio Grande do Norte, pessoal de Goiás, Piracicaba, São Paulo. E Elisângela Silva deixou um recadinho. Tati, que maravilha o programa hoje, tudo muito lindo, sou apaixonada por artesanato, amo mulher.com, moro em Tucumã, Pará. Nossa. Olha que muito espetáculo! Legal. Elisângela, um beijo pra você, adorei receber o recadinho aqui no Instagram, viu, meu amor? Obrigada pela sua audiência, Pará! Muito obrigada também pelo carinho de vocês, Brasil inteiro sintonizando aqui na nossa emissora. E agora aproveitando as dicas de costura e de máquina de costura da Maria Rita. Isso mesmo. Beijo, Pará! Bom, então, essas são, eu acho assim, as coisinhas principais que a gente tem que ter. Uma fita métrica boa, né? As tesouras, só para isso. Uma agulha, um joguinho de agulha, eu acho, com agulhas mais grossas, umas mais fininhas e, na minha opinião, sempre as mais afinadas, assim, mais pontudinhas. Perfeito. São as agulhas ideais para as costuras, principalmente para quem começa, né? Legal. Fazer uma coisinha bem caprichada. Hoje você trouxe a sugestão também, a partir de todas essas dicas, né? Olha que fofura, gente, para você montar na sua casa, são esses apoios, né? Descanso de copo, de xícara. Então, para você fazer aquela mesa bem bacana no café da manhã, no café da tarde, ó que graça. Fica bem fofo. Aqui você fez um quilt livre, né? Isso, Eu vou falar sobre ele hoje. Eu trouxe também a sapatilha, o pezinho de máquina, para fazer esse tipo de quilt. Obrigada por esse joguinho que você nos cedeu para sortear, viu? Imagina. Próximo bloco a gente sorteia aí para um dos nossos telespectadores que participaram. Então tá. Bom, então eu vou falar hoje sobre esse pezinho de máquina, que é o de quilt livre, que faz essa textura esse desenho, mesmo, esse desenhinho no tecido, tá? Então, eu trouxe esse pezinho hoje, escolhi ele para trazer hoje, por quê? Porque a gente usando esse pé de máquina, a gente também descobre uma porção de outras coisas na máquina de costura, né? Então, para se usar esse pezinho de máquina de quilt livre, a gente vai ter que pensar melhor na tensão da máquina, que é aqui em cima, tá? É tudo que envolve o quilt livre. A tensão da máquina, a bobina que fica com a linha de baixo, tudo tem a ver para se fazer o quilt livre, certo? Tá? E a sapatilha de quilt livre, é claro, tá? Bom, agora, para que essa sapatilha e esse ponto funcione bem na máquina, eu queria mostrar, olha, eu vou virar um pouquinho a máquina, um botãozinho que a gente tem aqui atrás da máquina, olha, que é um segredinho mesmo que tem. Deu. Aqui atrás da máquina, e que muita gente vê esse botãozinho aqui, mas não sabe para que ele serve. Então, fica assim aquela curiosidade mesmo. Por que ele tá aí? Vê no manual e tal, mas não sabe como usar. Então, eu trouxe mesmo essa sapatilha mais para explicar esse botãozinho.
Então, isso aqui, ele faz com que esses dentes, olha, que tem aqui na máquina, ele abaixe ou levante na hora de costurar. Dando pra ver, Francis? Olha. Ó, o dente. Ah, deu pra... Esse, Francis, é meio que pra um espetáculo. Se eu mostrar Deu com a direitinho, tesoura, olha olha, lá. esses dentinhos aqui, ela tem, olha. E é o que faz o tecido, ele ajuda o tecido a deslizar na hora da costura reta. Tá. Né, esses dentinhos aqui. Então, quando a gente está costurando a costura reta, que é o que a gente viu, né, até agora aqui nos nossos passo a passos, a gente precisa desses dentinhos assim, bem altos aqui. Agora, quando a gente vai fazer o quilt livre, a palavra já está dizendo um quilt livre, então a gente tem que liberar a máquina, tem que deixar a máquina livre. Descer esses dentinhos. Então, esses dentinhos têm que descer e daí a gente não vai usar a função dele. Por isso, como a gente faz para que isso aconteça? Olha, para que esse botãozinho, ele é duro, olha, tá vendo? Embaixo, Francis, aí. Ele não vai. Então, a pessoa fica curiosa, falando, nossa, para que é esse botãozinho, sendo que ele não funciona, assim, não vai nem para lá, nem para cá, fica durinho. Então, para que ele funcione, tenha a função de abaixar esses dentes, a gente precisa fazer o seguinte, esse é o segredinho, olha. A gente tem que abaixar, segurar, claro, a linha, né, se ela já está colocada, para ela não escapar. Descer a agulha, olha. A gente tem que descer a agulha, tá vendo? Ela fica aqui dentro, olha. E descer, bom, aqui no caso já está descido, porque olha, quando a gente tá com a máquina não colocada para costurar, ela fica assim, erguida, olha. Então aqui no caso ela já estava descida, a gente tem que descer a máquina, como se fosse costurar, tivesse com tecido. Desço a agulha, descer a agulha, ali o pezinho, tudo. Aí a gente vai ver que esse botãozinho, espero que ele funcione, que ele vá mesmo para lá, que é o esperado, olha. Foi. Agora o botãozinho andou. Aí ele é molinho, macio, se a gente Bota fizer ele de novo, isso só aqui. pra gente mostrar, tá vendo, Tá. gente, que ele andou? Ele tava pra cá. Olha, ele só funciona se a gente fizer esse detalhezinho de abaixar se abaixar a agulha. tudo isso aqui. Abaixa a agulha, abaixa essas e pecinhas. abaixa essa pecinha assim, como se fosse começar a costurar. Que legal. Tá? Ele só funciona assim. Então, agora lá como no a gente vai botãozinho. fazer o quilt livre, ele tem que ir pra lá, olha. E aí, a gente percebe, olha, erguendo então agora a máquina, porque a gente já usou, né, mexeu o botãozinho, erguendo a máquina, olha, a gente vê que os dentezinhos abaixaram, olha. Que legal, deu pra Olha como acompanhar eles estão lá no certinho. fundo agora. Fundou. Olha, pondo o dedo, ó, a gente vê que tá um buraquinho, olha, tá vendo? Não tem mais os dentinhos aqui, tá abaixado. Menina, adorei esse truque. Então, eu vou você viu confessar que pra você, bacana Maria. Eu isso? vou confessar, gente. Eu não sabia, não. É uma Eu vou dica admitir muito que legal. eu não sabia desse botão. E a maioria das máquinas tem esse botãozinho Tem aqui. esse botão, Você vai tentar mexer todas o têm. botão não É. vai. E aí você fica com medo de forçar e quebrar. Aí você larga o botão lá, entendeu? Você fala, por que será que ele serve, Quando eu né? Pra abaixar quê, a será? agulha, abaixar todas essas pecinhas, pá, desceu, aí eu venho e mexo o botãozinho. Isso. Porque daí depois, quando eu subir, e aí eu vou começar a costura, aí eu consigo fazer um quilt livre mais perfeito. Isso Arrasou. mesmo. Volto daqui a pouquinho que eu quero aprender outros truques. Tá bom. Você sabia, minha amiga? Aí eu não sabia, mas eu aprendi. E não é bom demais isso?